Fala família Lagoinha, seja muito bem-vindo ao nosso Todo Dia. A gente está junto aqui durante toda essa semana e eu quero de verdade declarar, essa semana vai mudar a sua história. Esse texto de hoje, esse compartilhar de hoje vai mudar a sua vida. A gente conhece, tem um milagre tão conhecido, o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos que Jesus faz. É interessante porque aos discípulos falarem para Jesus, olha Jesus, temos um problema, está ficando tarde, manda o povo embora. Jesus fala para eles, dê vocês o de comer. Dê a partir do que vocês têm. É mais ou menos como o profeta quando vai na casa da mulher e fala, olha, o que você tem? Ela diz, eu tenho um pouco. Assim aqueles discípulos responderam, olha, o que a gente tem não dá nem pra gente. Temos talvez uma sobra, temos talvez um pouco daquilo que ficou. E é interessante porque eles não colocam ao menos o pouco que eles tinham. Eles dizem, olha, não temos dinheiro nem pra gente. Quem dirá para comprar pão para tudo isso? Ou seja, temos tão pouco, o que temos aqui é tão pouco. Talvez eles teriam ali uma moeda, um cent que sobrou da viagem missionária que eles tinham acabado de vir, talvez um restinho de pão. Eles não colocam à disposição nem ao menos aquilo que eles tinham. Mas André então pega do tudo, né, que o menininho tinha, porque aqueles 5 pães e 2 peixinhos não era o pouco que ele tinha, era o tudo que ele tinha. Às vezes, Jesus está pedindo pra gente coisas que aos olhos naturais são pouco. Ah, Jesus, é tão pouco, eu vou até apresentar o do menino, porque o do menino é até melhor do que o nosso. A gente tem tão pouquinho, ele já tem pouco, que é 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que a gente tem é menos ainda do que 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está mostrando para os discípulos, irmão, que não é sobre se temos muito ou pouco, a partir da perspectiva. Porque a partir da perspectiva deles, o menininho tinha mais do que eles, então era melhor apresentar o do menininho do que o deles. Mas Jesus está ensinando. Quando eu te peço alguma coisa, me mostra, me dá o que você tem. O que você tem é suficiente para multiplicar. O que você tem, a sua entrega é suficiente para multiplicação. A sua entrega é suficiente não para te negativar, mas para multiplicar. Porque quem dá, irmão, para quem dá daquilo que sobra, subtrai da sua vida. Agora, quem reparte do seu tudo, quem reparte do tudo que tem, mesmo que aos olhos dos outros pareça tão pouco, vive multiplicação, vive milagre. É interessante porque a Bíblia vai dizer então que Jesus levanta os olhos, dá graça, reparte o pão e dá aos discípulos para que eles possam servir a todos. O texto não diz que Jesus dá graças, reparte o pão e num passe de mágica aparece pão e peixe, um estoque, um celeiro cheio de pão e peixe. E Jesus então começa a pegar daqueles pães e peixes e entrega. Não, o texto vai dizer que Jesus, à medida que ele reparte e entrega, o milagre vai acontecendo. Cada vez que Jesus repartia, um pão novo saía. Cada vez que Jesus repartia e um cesto novo saía. A partir do momento que Jesus repartia, um novo cesto saía, o segundo cesto saiu, o terceiro, até o 12º, e eles foram lá e serviram e voltaram e sempre tinha mais. À medida que Jesus ia repartindo, o pão ia se multiplicando. Não a partir da graça que Jesus deu, todo recurso apareceu. Porque, irmão, o milagre da multiplicação não é sobre a gente repartir e ver chegar de uma vez por todas o recurso que a gente precisa para a missão que está nos esperando. Mas é exatamente dentro da missão que a gente está, a gente acreditar que todas as vezes que eu compartilhar, eu estou garantindo a minha subsistência e a subsistência daqueles que estão recebendo de mim. Que aqueles que me cercam, que os recursos que Deus me deu é suficiente para mim e para aqueles que estão dentro, junto comigo, na mesma missão. Ou seja, aqueles discípulos viveram o milagre do repartir da mão de Deus. Eles tinham para compartilhar porque recebiam da mão de Deus. Percebe que Jesus não entrega na mão deles e eles dão graça e eles repartem. Não, eles recebem da mão de Deus o recurso necessário. Eles veem o Senhor enchendo os seus cestos para que eles pudessem compartilhar com outros. E é interessante porque depois que eles servem a todos e da sobra daquilo que eles levaram para todos, eles então têm os seus cestos completamente cheios. Percebe que Jesus reparte, enche o cesto deles. Eles esvaziam o cesto deles, servindo a todos. E do que sobrou de todos,
enche o cesto deles de novo, irmão. Esse é o milagre da multiplicação. Eclesiastes 11:1 vai dizer: lance o seu pão na água e depois de um tempo certamente colherás. Olha que loucura, irmão. Lance o pão na água e depois de um certo tempo você vai colher ele de novo. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles pegaram daquele milagre, eles pegaram dos seus cestos cheios, repartiram com todos e depois de um tempo recolheram 12 cestos cheios. Porque tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, tudo aquilo que Ele nos dá, irmão, a gente sempre vai ser essa fonte inesgotável. Tudo aquilo que recebemos da mão de Deus carrega o poder da multiplicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã.